Como definir mãe em uma só palavra? Talvez a tarefa pareça simples, mas depois de quase mais de 50 anos, quase 60 anos de vida, a gente consegue enxergar que mãe acaba tendo diversos significados ao longo da sua vida. Mas hoje, primeiro que eu gosto de dizer não mãe, mas mamãe. Mamãe é a forma mais carinhosa de poder se referir a essa pessoa que é tão importante para a nossa vida. E uma palavra que eu posso hoje dizer que mãe para mim é aconchego. Essa é a palavra que define mãe para mim. Fora inúmeras outras que a gente pode falar, né? Deus escolheu a mãe para gerar um filho dentro do seu ventre, e isso é fantástico. Fantástico essa ligação que existe entre a mãe e o filho, e automaticamente entre o filho e a mãe. E aí inúmeras coisas a gente pode lembrar. Foi pedido para a gente falar qual que é a imagem mais engraçada que eu tenho. Eu sou feliz porque convivi com minha mãe cuidando de mim durante a minha vida inteira. Então, desde nos dando bronca para limpar a sala, né? Até nos ajudando nos momentos mais difíceis da nossa vida, essas são as recordações que eu tenho. E aquela recordação mais engraçada é minha mãe correndo atrás de nós, eu e meu irmão, bagunceiros, meu irmão um ano mais a menos que eu com 57 agora, ele 56, mas naquela época éramos crianças, e ela, como nós éramos mais rápido, ela tinha o seu jeito de arremessar as colheres de pau em cima da gente para nos disciplinar. Essas recordações são inesquecíveis, essas recordações fazem parte da nossa vida. Mamãe, eu te amo. Mãe é tudo para nós. Um beijo. Bom, definir a mãe com uma só palavra é um grande desafio, mas a palavra que eu escolho é amor. Como a melhor lembrança, bom, entre as melhores lembranças eu escolhi uma do tempo em que eu trabalhava no período intermediário, em uma escola bem pertinho da casa dela, e todos os dias a minha mãe fazia o almoço para ela e para o meu pai, e aí ela preparava meu prato, e cobria com outro prato, tampava, enrolava num pano de prato, amarrava e levava para mim no horário do intervalo. Bem no horário do meu intervalo, pontualmente, de segunda a sexta, ela estava lá para levar minha refeição. E eu já era adulta, tinha meu filho, e mesmo assim ela demonstrava esse carinho, essa preocupação por mim, e é uma lembrança muito boa que eu tenho dela. A lembrança mais engraçada, bom, tem várias, eu escolhi uma que é uma história que sempre aparecia, sempre surgia nas reuniões de família, aconteceu há muito tempo, e minha mãe, ela tinha o cabelo muito liso, né, na época era curto e loiro, então ela queria ter o cabelo cacheado, foi ao cabeleireiro e pediu para fazer permanente, um procedimento que faziam nos cabelos para dar uma forma a eles e assim ficava definitivamente, até que o cabelo crescesse. Como o cabelo dela era liso, loiro e curto, e quando encaracolou, a cabeleireira fez uns cachinhos bem pequenos, e aí ela ficou igualzinha a um jogador de futebol chamado Birubiru. Então, quando ela chegou em casa, ela chegou dando risada, porque estava muito engraçado, estava estranho. E aí foi um sarro só, todo mundo rindo, e ela também levou na brincadeira, né? Não tinha mais o que fazer, cortar mais curto do que estava já não dava. E essa sempre foi uma história muito contada e muito engraçada na nossa família. E é uma história engraçada que eu tenho com a minha mãe. Mãe, eu te amo. Definir minha mãe em uma palavra, eu diria imbatível. Imbatível. Dona Gigi é imbatível. Melhor lembrança, sempre eu lembro da minha mãe em volta, na mesa, em volta dos filhos, com a família toda perto. Igualzinho aquelas galinhas que tem os pintinhos tudo embaixo da asa. É assim que eu vejo a Dona Gigi, é essa lembrança que eu tenho. A mesa, ela e os filhos em volta. Que é engraçado, não seria uma situação, mas é uma coisa que ela usa. Tudo que ela faz, ela fala uhul! Tanto que eu tenho a tatuagem, eu, Josué e os meus filhos têm a tatuagem uhul, em homenagem a ela. Sempre com um sorriso no rosto. Mãe, eu te amo demais. A senhora pra gente é fundamental.
Eu louvo a Deus pela sua vida, pelas suas orações e pelo exemplo que a senhora dá pra gente a cada dia. Amamos a senhora, eu amo a senhora. Tá bom? Feliz Dia das Mães. Obrigado por ser minha mãe. A palavra que eu escolho para Dona Givani é resiliência, porque ela encontra forças quando as situações são difíceis. Uma lembrança que eu tenho da minha mãe, eu tinha, sei lá, uns 11 anos, quando eu entrei na 5ª série. Até a 4ª eu só tinha tirado nota A. E a minha mãe ia para a escola para receber elogio, isso e aquilo. Eu fazia questão de ser um bom aluno e quando chegou na 5ª série, na primeira prova de matemática, o professor deu um monte de exercício que a resposta era elemento neutro. Tinha que pôr o zero cortado, tinha que colocar as chaves abertas. Eu coloquei as chaves abertas com zero cortado no meio. Errei tudo. E aí eu tirei minha primeira nota vermelha. E na época a gente ia a pé para casa. E eu fui passando mal, os meus amigos me levando e eu com medo de chegar em casa. E eu estava tão nervoso, aquilo me afetou tanto que eu fui o caminho todo vomitando. E quando eu cheguei em casa eu estava muito fraco, desidratado. E aí minha mãe perguntou o que havia acontecido. E para mim era o fim da picada, eu falar para ela, e aí eu falei para ela: mãe, eu tirei uma nota vermelha e decepcionei vocês. Ela falou: meu filho, mas é só isso, no mês que vem você se recupera, não tem problema. Hoje foi uma prova que você não foi bem, mas isso não vai ser pro resto da vida, depois você muda essa história. Então foi bom. Eu senti o amor dela. Não era só porque eu era um bom aluno, tinha coisa a mais. Qual a lembrança mais engraçada? Uma vez a gente morava ali na Tulipas, número 60. Era uma casa de fundos e minha mãe tinha saído para ir na feira, ali no Santo Antônio. E o Joãozinho e a Cláudia estavam brincando e eles ficaram brincando no vidro da janela e quebrou o vidro. Quebrou o vidro da janela. Eu falei: meu Deus, quando a mãe chegar vai bater na gente. Então vamos fazer o seguinte, vamos arrumar a cozinha, vamos varrer a casa inteira, vamos deixar tudo limpinho. E outra, depois vocês pegam e vestem, coloca agasalho, coloca calça comprida, agasalho, porque quando a mãe chegar, que ela for bater na gente, a gente já está tudo protegido. Aí ela chegou: nossa, que lindo, mas vocês arrumaram tudo, que bonitinho. Ah, mas vocês são especiais, sei que lá. E depois a gente foi e mostrou o vidro quebrado. Ela falou: por isso você estava com a roupa tudo com roupa de frio, num calor danado. Não apanhamos dessa vez, não. Te amo, mãe. Mãe, eu te amo. Muito, muito, muito mesmo. Definir mãe em uma palavra: amor. Melhor lembrança que eu tenho com a minha mãe foi de quando ela contava historinhas para mim. Quando eu era pequena, ela tinha os livrinhos da escola e ela trazia os livros e contava história. Era muito gostoso, eu pedia para ela contar sempre as mesmas histórias. A lembrança mais engraçada, acho que foi quando eu era pequena ainda, fomos tirar sangue. Acho que foi até no laboratório das clínicas em Santos. E tiveram que me amarrar, porque eu fiz o maior escândalo, gritava, berrava e minha mãe não sabia onde enfiar a cara. E o enfermeiro teve que me amarrar na maca para poder tirar sangue, porque ninguém conseguiu me segurar. Uma mensagem para minha mãe: mãe, te amo. Mãe, foi difícil escolher uma palavra para te descrever, mas a palavra que eu consegui escolher foi zelosa. Uma mãe zelosa porque você sempre cuidou de mim com amor, sempre foi muito presente para me oferecer apoio, orientação, nunca deixou de me incentivar, sempre se preocupou com a minha felicidade, segurança. E isso tudo é o que define uma mãe zelosa. E uma memória feliz que eu tenho com a minha mãe é
São tantas memórias, né? Mas uma que eu lembrei é de quando a gente morava na Rússia. E ela dizia que ela queria muito fazer um anjinho na neve, que ela via nos filmes o pessoal fazendo e nunca tinha feito. E um dia estava nevando muito lá fora, ela me olhou e falou, vamos lá fora fazer um anjinho hoje? E eu falei, vamos. E a gente foi lá fora na neve, na calçada mesmo. E a gente fez um anjinho, ela fez, eu fiz, um anjinho no chão. Depois a gente fez um bonequinho de neve também. E esse dia ficou marcado pra mim, porque a gente conseguiu se divertir muito, sem nada. Só com uma calçada e com neve. E na época minha mãe devia ter uns 50 anos. Mas ela, na hora que tá fazendo um anjinho, ela parecia uma criança, de novo, super feliz fazendo um anjinho na neve. E eu também me diverti muito aquele dia. E uma memória engraçada que eu tenho é quando eu era pequeno e eu aprontava alguma coisa. Minha mãe, ela não me batia usando mão, não usava cinto. Porque ela falava que na Bíblia dizia que tinha que repreender o filho com uma varinha. Só que na época tinha uma moça que trabalhava lá em casa e ela gostava bastante de mim. Então ela escondia as varinhas. E toda vez que eu aprontava alguma coisa, minha mãe ia procurar a varinha e não tinha mais varinha onde ela tinha guardado. Ela tinha que ir lá na árvore, na frente de casa, pegar outra varinha e voltava, e daí eu já tinha me escondido. E toda vez era a mesma coisa. E depois de anos, ela achou numa gaveta, no meio do nada, uma gaveta cheia de varinha, devia ter umas 30, 40, 50 varinhas. E daí a moça que trabalhava lá, ela assumiu que ela falou, eu não gosto de ver ele apanhando, não quero que ele apanhe, e ela escondia a varinha. Então quero aproveitar aqui para dizer obrigado, Ieda, por ter escondido aquelas varinhas, que eu apanhei bem menos que eu devia. Muito, 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 muito mesmo. Muito. Isso é tudo pra mim. Te amo muito. Feliz Dia das Mães. Difícil definir minha mãe uma palavra, mas eu usaria a palavra guerreira. Minha mãe é uma guerreira. Olha, a gente tem muitas lembranças muito boas, de tempo em família, de viagens que a gente fez quando criança, viagem que a gente fez para Gramado, viagem que a gente foi algumas vezes no Parque Aquático, no Cascaneia, a viagem que a gente fez recente para Israel, são ótimas lembranças. Mas teve uma vez que a gente foi nas vésperas do Natal entregar panetones e umas lembranças de Natal em alguns lugares em Umuarama para mulheres que viviam em situação de prostituição. Aquilo foi bem marcante por mostrar a mulher temente a Deus que minha mãe é, e esse exemplo de devoção, de vida missionária que ela sempre teve e me ensinou. Uma lembrança engraçada foi uma vez, para mim foi engraçado, não sei se ela achou engraçado. Foi uma vez que a gente estava em Curitiba e a gente estava na calçada esperando para atravessar a rua e passou um ônibus na rua e tinha uma poça d'água bem grande. E quando esse ônibus passou um pouco rápido, ele jogou a água dessa poça d'água tudo em nós. A gente ficou todo molhado. Eu achei muito engraçado. Não sei se ela gostou da situação. Mãe, eu te amo muito, viu? Defina a mãe em uma palavra. Compaixão. Qual a melhor lembrança que você tem com sua mãe? A companhia dela no lançamento do meu livro. Qual é a lembrança mais engraçada que você tem com a sua mãe? Foram muitas, infelizmente não vou conseguir lembrar no momento. Mãe, eu te amo. Uma palavra para definir mãe seria exemplo. E uma lembrança boa que eu tive com a minha mãe foi, acho que em janeiro de 2023. Foi praticamente a primeira vez que eu fui na praia com a minha mãe, só eu e ela. E a gente ficou só sentado na areia, conversando. E aí eu gostei muito desse momento, foi muito bom. A minha mãe não é muito de ir na praia e eu acho que eu posso dizer que eu gosto mais de ir na praia do que ela. Só que naquele momento a gente tava um solzão, tava de manhã, a gente tinha saído, a gente decidiu ir. E foi muito bom estar ali num lugar que eu gosto de ir e ela tá me acompanhando. A gente costuma sair bastante até, conversar bastante. Mas aquele momento especial ficou na minha memória. E uma memória engraçada que eu tenho com a minha mãe, pode não ter sido muito engraçada pra ela,
mas é algo que lembro muito, que foi um dia que eu era bem criança, eu tava em cima de uma cadeira de madeira, né? E meu pai tinha avisado, sai dessa cadeira que você vai cair. E eu realmente caí, só que eu derrubei a cadeira no dedo da minha mãe e ela teve que ir no hospital porque quebrou o dedo dela. E foi engraçado o momento, porque apesar dela ter se machucado ali, ela não ficou tão brava assim comigo não, ela quase que me perdoou instantaneamente. Minha mãe é um amor, amo muito ela. Mãe, eu te amo, inclusive. Definir minha mãe em uma palavra: preocupação. Não tem outra coisa que eu possa dizer senão essa. A minha melhor memória com a minha mãe foi no dia em que eu fui convocado no concurso. Ela me ligou bem cedo, ela viu, sempre via, né? Todo dia de manhã ela lia o Diário Oficial. E nesse dia específico ela viu, leu, que meu nome estava lá, tinha acabado de passar. Me ligou, me deu os parabéns e eu não sabia o que estava acontecendo. Ela me explicou e foi um momento muito feliz, nosso, em família. E a lembrança mais engraçada que eu tenho da minha mãe é da época em que eu era o filho da professora, né? Minha mãe me deu aula na época do Jardim 1, Jardim 2, por aí. E eu era uma criança muito mimada, porque eu tinha minha mãe como minha professora e eu abusava disso. Então eu queria brincar toda hora com os brinquedos, eu não queria fazer lição. E minha mãe sempre cuidava de mim lá e sempre deixava eu fazer tudo. Eu era bem chatinho. Mãe. Obrigado por tudo. Eu te amo, mãe. Eu definiria mãe uma palavra com cuidado. E eu diria afeto. A melhor lembrança que nós temos com a nossa mãe é de quando nós íamos dormir e ela contava histórias pra gente e cantava músicas na igreja pra gente poder dormir. E o momento mais engraçado que a gente teve foi quando a gente estava passando por São Paulo e a gente deu uma paradinha no Mercadão Municipal pra comer umas amostras grátis. E foi quando um cara tava dando amostras grátis lá das frutas. E aí a minha mãe pegou uma tâmara com morango e colocou dentro do meu bolso. Só que isso eu não tinha percebido que ela tinha feito isso. E aí eu botei a mão no bolso e tinha uma tâmara com morango. E aí... e aí eu... é isso. Aí foi bem engraçado. Mãe, eu te amo. A palavra que eu usaria para definir mãe seria missão. A melhor lembrança que eu tenho com a minha mãe era a gente em Fortaleza, indo pro Beach Park. E mesmo ela não podendo ir em vários brinquedos, ela me acompanhou, ela quis que a gente fosse. A gente se divertiu bastante, eu fiz ela andar pra todo lado. Foi a melhor experiência que a gente teve junto, assim, com mãe e filho. Acho que a lembrança mais engraçada que eu tenho com ela é ela na piscina, brincando com o meu cachorro. No caso, ela só queria tomar sol e nadar um pouco. E o meu cachorro, ele não deixava ela ficar na piscina em paz de jeito nenhum. Mas era muito fofo, porque ele queria brincar com ela. Aí a gente tirou várias fotos deles juntos. Mãe, eu te amo. É difícil definir mãe em uma palavra, mas eu vou ter que definir com amor. Não tem outra palavra. Mesmo que é meio clichê, é a melhor palavra para definir uma mãe. Amor. Eu tenho várias lembranças com mãe, mas a melhor, não a melhor, mas uma que eu me lembre bem, foi uma vez que eu acordei no meio da noite, a gente estava em época de Covid e eu estava indo por uma crise existencial. Nessa que eu acordei no meio da madrugada, eu acordei mãe e a gente acabou conversando, mas foi por causa dessa conversa que eu consegui me acalmar e voltar a dormir. Qual a lembrança mais engraçada que você tem com a sua mãe? A primeira que vem à mente foi uma vez que mãe tropeçou, ela tentou correr, tentou salvar, aí nessa ela caiu. Aí rindo, eu falei alguma coisa como quando o plano B falha.
E a gente acabou rindo bastante da situação. Te amo, mãe. Feliz Dia das Mães. Defina mãe em uma palavra. Eu definiria em única, porque cada uma tem o seu jeitinho. Uma lembrança muito boa que eu tenho com a minha mãe é de quando eu e ela viajamos para Pocrane, que é o interior de Minas Gerais. E lá era a casa do meu avô, foi eu e ela sozinha de ônibus, foi bem divertido. A lembrança mais engraçada que eu tenho com a minha mãe, eu não poderia escolher só uma, porque todos os momentos que a gente acaba, né, fazendo com que aquilo seja algo engraçado e tudo mais, mesmo que as coisas não estejam tão bem, a gente acaba tornando aquele momento algo divertido. E eu acho que é isso que importa. E eu te amo muito, mãe. Feliz Dia das Mães. Para mim, a palavra mãe se remete à segurança, aconchego, amor, cuidado, casa. É um lar, é seu lar. A sua mãe é a pessoa que vai estar ali com você para tudo. A melhor lembrança que eu tenho com a minha mãe é de quando eu estava vindo para os Estados Unidos e a gente teve um dos nossos últimos almoços juntas, somente eu e ela. A gente foi para um restaurante bem chique e a gente conseguiu ter um momento muito incrível que eu sempre guardo na memória esse momento e vai ser sempre guardado até que a gente possa estar juntas de novo para reviver isso novamente. O momento mais engraçado com a minha mãe, assim, com ela e com os meus irmãos também, era quando a gente morava no Jardim dos Pássaros e alguns finais de semana, às vezes a gente pedia pizza, uma pizza do lado da nossa casa, e a gente sentava todo mundo na sala, reunido, e ficava jogando conversa fora, conversando. Era sempre pizza de calabresa. E é um dos melhores momentos que eu tenho como lembrança com a minha mãe, com a minha família aí no Brasil. E assim, eu só queria dizer que, mãe, eu te amo muito, tá? Você faz e fez muita participação na minha vida e eu só cheguei onde eu cheguei por sua causa. Se tem uma palavra pra definir minha mãe, com certeza é guerreira. Todo dia acaba sendo uma lembrança diferente e única, e uma melhor que a outra. E a lembrança mais engraçada foi quando a gente tava no ano novo. A gente começou a correr dos fogos de artifício, todo mundo da vila. Aí nessa minha mãe tropeçou na grama, né, não se machucou, mas só ficou ela com o braço pra cima segurando a taça de vinho, que era o mais importante naquela hora. Todo mundo em volta começou a rir, né? E até ela. E é isso. Te amo, mãe. Oi, mamãe. Tudo bem? Te acho muito especial pra mim. Obrigado. Você ficou comigo nesses tempos que eu vivi na minha vida. Foi pouco, mas eu agradeço. Amei os nossos momentos em Bonito, em que a gente entrava na cachoeira. Era muito engraçado. A gente se molhando e tomando um tombo daquela água muito gelada. Lembro daquele passeio da trilha. Só que o Nutella nadaram na água. Foi muito fofinho. Aquele toboágua foi muito especial pra mim. Foram uns momentos muito engraçados e especiais que eu gostaria de falar. Um beijo. Beijão grande. Te amo. Oi, mamãe. Primeiramente, quero dizer que te amo muito. Quero falar que você é a razão pela qual sou quem eu sou hoje. Obrigado por tudo que você fez por mim. Sempre ficar me apoiando, me incentivando. Lá que eu consigo. Me ajudar nos estudos, me ajudar quando me machuco, fico triste. E obrigado porque você continua sempre fazendo isso pra mim. Eu acho que se eu fosse definir mãe em apenas uma palavra, seria meio difícil, porque pra mim mãe é muitas coisas. Mas eu diria que mãe é uma pessoa muito carinhosa. A gente teve vários momentos juntos, sempre fica nos incentivando. Você é muito especial na nossa vida. Um dos momentos mais divertidos que a gente teve foi nas nossas viagens, um dos momentos mais especiais, ou nossos aniversários. Você que sempre queria comemorar, nos incentivando, chamava nossos amigos, queria que fizesse certo, fazia viagens com a gente, sempre foi muito especial. Eu acho que
momento mais engraçado que a gente tem, lembrança que o mais engraçado que eu tenho com você é relacionado ao caramelo. Você chegando de casa depois de passear com a Belinha e aparecendo com um quarto cachorro na nossa vida. Eu não esperava por isso. Aquele cachorrinho alegrou nossa vida. Ele é muito engraçado sempre que ele chegava. Tudo isso começou porque ele resolveu te seguir. Te amo muito, mãe. Beijos. Oi, mãe. Eu gostaria de te dizer que eu te amo muito. Que eu agradeço por todos os momentos que nós passamos até hoje. Agora, definir mãe com uma palavra, eu diria amor. Porque mãe tem que amar, mesmo em momentos de brigas que todos nós temos. Uma lembrança que eu tenho que me dá risada, que me dá boas lembranças, era quando eu era pequena e por eu não ter irmã, só irmão, quando eu queria brincar de boneca, coisas que garotos não gostam, você sempre dispunha para brincar comigo. Então isso me dá uma alegria, uma sensação muito gostosa. Então eu te amo muito e agradeço por esses momentos que eu tive. Beijo. Te amo, mãe. Defina a mãe em uma palavra. Eu te amo. Qual é a melhor lembrança que você tem com a sua mãe? Que eu fui pro parque. Assim. Um parque aquático com a minha mãe no meu aniversário. Qual é a lembrança mais engraçada que você teve com a sua mãe? Ubatuba. Ubatuba? Mande uma mensagem para sua mãe. Eu te amo. Você é uma mãe incrível que eu já tive na minha vida. Mãe, eu te amo.